Olá, bem-vindo. Nesta aula, veremos dois tipos de dados básicos em Python, os inteiros e os floats. Veremos que estes são os dados numéricos em Python. Teremos 4 tópicos nesta aula. No primeiro tópico, falaremos sobre o conceito geral de inteiros. No segundo tópico, falaremos sobre conceito geral de floats. No terceiro, faremos algumas observações sobre os inteiros e os floats. E no quarto tópico, falaremos sobre as funções int e float. Antes de iniciarmos o tema da aula, vamos ver aqui duas listagens. Uma contendo os tipos de dados básicos em Python e uma outra listagem contendo as estruturas de dados básicas em Python. Se as strings são um tipo de dado que são relacionados a textos, os inteiros e os floats são os dados numéricos de Python. Veremos os inteiros e os floats e a diferença entre eles nesta aula. Vamos ver primeiro o conceito de integers, ou seja, números inteiros. Em Python, os inteiros são números sem ponto decimal. Neste exemplo 1, vamos gerar uma variável n e atribuir a ela o número 4. Utilizando a função type e passando como argumento a variável n, podemos ver que n é do tipo inteiro. Aqui, n é do tipo inteiro, pois não utilizamos ponto decimal. Caso tivéssemos escrito 4.0, por exemplo, n não seria do tipo inteiro, como vamos ver no tópico 2 sobre floats. Os tipos de dados do tipo float são números com ponto decimal. Eles também são chamados de ponto flutuante. Neste exemplo 2, vamos gerar uma variável n e atribuir a ela 4.0. Utilizando a função type, passando como argumento a variável n, temos que Python considera n como um float. A diferença entre o exemplo 1, em que tínhamos um inteiro, e este exemplo em que temos um float, é simplesmente o uso do ponto decimal. Podemos passar diretamente o número 10, por exemplo, a função type, e Python se torna que 10, escrito desta forma, é um inteiro. Já se escrevemos 10 com ponto decimal, Python se torna que este número, escrito desta forma, é um float. Poderíamos também passar 10.5, que Python se torna que este número é um float. Portanto, o que caracteriza os dados do tipo float em Python são os números com ponto decimal. Agora vamos ver algumas observações sobre os inteiros e os floats. No Brasil, usamos vírgula para marcar os valores decimais. Mas seguindo o padrão praticado nos Estados Unidos, em Python utilizamos ponto para marcar os valores decimais. Por exemplo, se no Brasil escrevemos 4,5, em que 4 é a parte inteira e 5 é a parte decimal, em Python devemos escrever 4.5. Nesta observação 2, vemos o seguinte. Se gerarmos uma variável n e atribuir a ela o número 4 desta forma,
teremos que n é do tipo inteiro. Se atribuirmos a n o número 4.0, teremos n do tipo float. Note que, se atribuirmos 4 desta forma, utilizando aspas simples ou aspas duplas, n será do tipo string. Vamos ver isso neste exemplo 3, utilizando a função type. Passando para type o número 4, como vimos, 4 é do tipo inteiro. Passando para type 4.0, temos que 4.0 é do tipo float. No entanto, se colocarmos aspas simples ou duplas, este argumento é do tipo string, porque as aspas marcam para Python um dado do tipo string. Por fim, vamos ver a função float e a função int. A função float vai transformar o argumento passado a ela em um dado do tipo float. Podemos passar como argumento dados do tipo inteiro ou strings. Vamos utilizar a função float e passar para ela um argumento inteiro, por exemplo, 5. A função float vai transformar o inteiro 5 em ponto flutuante, ou seja, float. Podemos também passar uma string e a função float vai transformar essa string em um float. Por exemplo, a string 5.4. Note que o uso das aspas caracterizam uma string. Portanto, este argumento é uma string. Executando esta célula, a função float transforma esta string em um dado do tipo ponto flutuante. Agora vamos ver a função int. A função int vai transformar o argumento que passamos a ela em um dado do tipo inteiro. Como argumentos da função int, podemos usar um float ou uma string contendo um número na forma de um inteiro. Passando um float para a função int, por exemplo, 5.8, Python ignora a parte decimal e nos retorna apenas a parte inteira, como podemos ver na saída do programa. Também poderíamos passar uma string, por exemplo, 40. E Python transforma essa string em um inteiro. Note o seguinte: se passarmos uma string em que o texto tem a forma de um float, por exemplo, desta forma, Python nos retorna um erro. Isto porque Python não consegue transformar esta string em um inteiro. Se a string contém um número na forma de um inteiro, Python consegue realizar a transformação. Nesta aula, vimos dois tipos de dados básicos, os inteiros e os floats. Vimos que ambos são os dados numéricos em Python. Tivemos 4 tópicos. No primeiro, vimos o conceito geral de inteiros. No segundo, o conceito geral de floats, que também são chamados de ponto flutuante. Depois vimos algumas observações sobre os inteiros e os floats. E no quarto tópico, vimos as funções int e float. Então é isso, até a próxima aula.